Irmãos e irmãs, então hoje no Evangelho, nessa 21ª semana do tempo comum, o Senhor nos fala sobre essa parábola dos trabalhadores da vinha. E Jesus conta aos seus discípulos essa parábola, falando sobre o reino dos céus. Então, essa parábola, essa história que Jesus conta usando símbolos que as pessoas poderiam entender, então está tentando explicar a dinâmica do reino dos céus, que é uma realidade espiritual, claro que acontece na nossa vida, mas de cunho espiritual, que para que nós pudéssemos entender, Jesus faz essa comparação com coisas que nós entendemos. Então temos que olhar essa parábola do ponto de vista simbólico, sobre aquilo que eles também viviam na sua época. Então o reino de Deus é como essa história. Então a gente vê esse patrão que tem uma vinha e chama trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Então aqui simboliza justamente a história da salvação, a história da escolha do povo de Deus. Primeiro, então, quem são os primeiros a serem chamados para trabalhar na vinha? A vinha é o povo de Israel primeiro, Então, quem são os primeiros a serem trabalhar? É o povo de Israel. Esses foram os primeiros chamados, aqueles que o Senhor trabalhou, chamou já de madrugada. Pois ao longo o Senhor vem chamando, então o Senhor sai e vai chamando os trabalhadores. Agora tem esse das 5 horas da tarde, que o Senhor chama também para a sua vinha para trabalhar. E eles não estão trabalhando não porque não querem, mas porque ninguém os contratou. Então o Senhor chama esses também que não foram chamados para trabalhar na sua vinha, e dá a todos a moeda de prata. Então, o que simboliza isso? Então, primeiro a parábola vai destacar a gratuidade. O que é essa moeda de prata? É a salvação, é a vida eterna. Entende? Essa salvação, essa graça, então isso é uma graça que o Senhor concede. Então, isso está nas suas mãos. Ele diz, então ele chama para trabalhar e dará aquilo que é justo, aquilo que vem, aquilo que lhe pertence, ele dará a cada um. Então, os primeiros ele combina o quê? Uma moeda de prata, mas ele deseja dar a todos esta moeda de prata. E não é por causa que não é o tempo, porque eles foram chamados primeiros ou foram chamados por últimos, que dá direito a alguma coisa diferente. O que de fato a parábola salienta que justamente é que a salvação Deus dá àquele que Ele quer e oferece a salvação a todos. Então, no momento em que a pessoa é chamada, isso que importa. Então, porque aqueles estavam ali, estavam desocupados, porque não foram chamados, não porque não queriam trabalhar. Esses simbolizam justamente os pagãos, aqueles nós que estávamos chamados agora na última hora. Mas eles chamados a trabalhar, eles imediatamente foram trabalhar. E trabalharam a partir do momento que eles foram chamados. Então Deus desejou dar a todos essa graça. Então a Ele compete, Ele quer dar. Então salienta essa gratuidade, essa generosidade de Deus que oferece a salvação a todos. Então Ele não tem o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence. Ou tu estás com inveja porque eu estou sendo bom. Então aqui da parte justamente da gratuidade do coração de Deus, que deseja dar a salvação a todos aqueles que respondem sim ao seu chamado, não importa se é no começo, no meio, no fim. E se a gente olhar, exemplos, por exemplo, Dimas.
né? Dimas, ele é o trabalhador da última hora. Dimas é aquele que estava pregado na cruz ao lado de Jesus. Ele faz, nós não sabemos, em 3 horas ali, o Dimas ganhou o céu, né? O Pedro, né? O Pedro trabalhou a vida inteira, né? Trabalhou um tempão, né? Os apóstolos morreram mártires, tantos outros, né? Então, isso não é isso que importa, não é isso que, porque nós não temos direito, né? Não é um direito, é uma graça, né? Não é porque trabalhamos muito que temos jeito de cobrar de Deus alguma coisa. A salvação é graça de Deus, e trabalhar para Deus é uma graça. Então não é isso, agora eu trabalhei mais, eu vou ganhar mais céu que o outro. Não. O Senhor vai dar de acordo com a sua generosidade. E esse princípio justamente é um princípio importante, porque dá-nos conta de que nós que fomos alcançados pela graça de Deus, que já conhecemos Jesus e já estamos trabalhando na vinha, qual é a nossa alegria? É justamente chamar mais trabalhadores para a vinha e desejar que todos participem daquilo que vamos receber da graça de Deus. Nós somos chamados também a não ter inveja daquele que vai receber a graça de Deus, mas pelo contrário, nós temos um coração unido a Deus, que deseja também a salvação do outro e deseja dar ao irmão também, que o outro irmão receba o tanto quanto eu vou receber, porque esse sim é o coração de Deus. E esse tempo do trabalho não faz diferença. O que importa é o chamado, né? Então, se você foi chamada, né, na sua infância, ok, mas outras pessoas podem ter sido chamadas mais tarde. Então, quem é que é mais santo? É aquele que trabalhou mais, mas aquele que respondeu, deu o seu máximo quando foi chamado por pouco tempo. O que importa é que o copo esteja cheio, né? Se o copo foi assim, ou é assim, é uma jarra ou é um copo, né? O importante é que a minha resposta foi total. A minha resposta foi plena, livre, total, no momento em que fui chamado, seja o momento que for. Porque se aqueles da última hora, no momento que eles foram chamados, eles atenderam com prontidão, responderam, se empenharam naquela hora o máximo, é isso. É o tempo que ele foi chamado e a resposta total. Porque a salvação sempre é uma graça e nunca é um direito. Por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente se dedique, não vamos poder pensar, né, em cobrar de Deus, né? Jesus, então agora eu trabalhei a vida inteira para ti, então o Senhor me coloca lá no mais alto do céu, eu quero ser canonizado, eu quero fazer não sei o quê. Não é assim. É uma gratuidade, mesmo que nós trabalhemos muito, sempre ainda é graça, sempre ainda dependemos da misericórdia de Deus, sempre precisamos, né, que Ele nos conceda o seu perdão, a sua graça, para participarmos do reino. E se nós olharmos, os primeiros trabalhadores também foram chamados por graça. Se o patrão não os chamasse, eles também não estariam trabalhando. Eles seriam iguais àqueles que não foram chamados, estariam na praça o dia inteiro e também não teriam sido chamados. Então não há mérito, não é isso, não é isso, né? A resposta que dá o mérito, ou seja, como eu respondo quando sou chamado por Deus. Se respondo com gratuidade, com generosidade, com amor total, com empenho naquilo que Deus me pede naquele momento. A partir do momento que tomou consciência de que Deus me chama para aquilo, que antes, se não tinha consciência, não era chamado. Agora, no momento que tomo consciência que Deus me chama e me entrego totalmente a Ele e me dou inteiramente no seu trabalho,
Então aí entra a graça, o mérito sobre aquilo que faz. Mas isso vem de Deus, não vem de nós. A graça vem de Deus, não de nós. A resposta é uma colaboração. A nossa resposta é uma colaboração que também é sustentada pela graça de Deus. Então, bastante humildade, gente, no nosso coração, bastante simplicidade, reconhecermos que tudo recebemos de Deus. Deus é extremamente amoroso, generoso, misericordioso. Então sejamos também com Ele, sejamos também com os irmãos, Então jamais vamos nos apegar, mas pelo contrário, damos conta que tudo é de Deus, que tudo pertence a Ele, e que trabalhar para Ele é uma graça, e que o nosso desejo é que todos se salvem, que nos empenhemos nessa missão, porque esse é o desejo de Deus. Então que ninguém fique sem ser chamado, que ninguém fique sem ser alcançado. Bom, se a resposta é não, isso é outra coisa, mas que a gente possa então se dar conta de que estamos aqui para colaborar com essa graça, e que o desejo de Deus é que todos se salvem, e que nós nos empenhemos junto com Ele nessa missão, sabendo que ao final a alegria de Deus é que, se possível, se todos, não a maioria, estejam junto com Ele na casa do Pai. Passamos um breve momento de silêncio, acolhendo no nosso coração a palavra do Senhor.